Perfil RR Rafael mandou para o Recanto das Letras um texto que descreve bem o que aconteceu no 8 de janeiro. E ele foi inspirado depois que a digníssima ministra Rosa Weber teve a infeliz ideia de comparar o que aconteceu em Brasília com o ataque surpresa do Japão a Pearl Harbor. Isso foi em dezembro de 1941 e recebeu a alcunha do Dia da Infâmia. Selou a entrada aí dos Estados Unidos na Segunda Grande Guerra. Porém, antes de prosseguirmos, dê seu like, se inscreva e compartilha essa matéria com outras pessoas, com os amigos, com a família. Vamos lá. Não sabemos se foi inépcia, distração, engano histórico ou tentativa de lançar uma narrativa. A ministra Rosa Weber comparou o golpe do algodão doce aos ataques de Pearl Harbor, Dia da Infâmia. A comparação revela, a princípio, a ausência de senso de proporção. Porém, pode ser mais do que isso. Olavo de Carvalho disse certa vez que a ausência de senso das proporções é sinal seguro de analfabetismo funcional. Entretanto, parece mais que analfabetismo funcional. Isso segue um método. Mesmo com alguma distração, boa vontade ou desonestidade, não dá para igualar as duas situações. Nem mesmo assistindo ao filme açucarado Pearl Harbor com o ator Ben Affleck. O Dia da Infâmia foi como ficou conhecido o dia do ataque aéreo japonês contra a base naval dos Estados Unidos em Pearl Harbor, lá no Havaí, no ano de 1941, a Segunda Grande Guerra Mundial. O saldo negativo foi de mais de 2.000 mortos. Este único número estatístico é suficiente para desautorizar qualquer comparação com a depredação na frente dos três poderes. O golpe que não tem nada de golpe, pois não havia armas, apoio armado, nem intenção definida, ficou conhecido como o golpe do 8 do 1. Quebra-quebra foi facilitado por seguranças amigos e ciceronearam e trataram muito bem os invasores. A estratégia defensiva foi desastrosa e também exagerando na comparação, contudo, um guardinha de supermercado neutralizaria os vândalos. Resultado? Numa manobra que caracteriza a perfídia, o exército embarcou em ônibus idosos, crianças, animais de estimação e doentes rumo a uma espécie de campo de concentração. É óbvio que o discurso faz parte de construir uma narrativa para incriminar o que insistem em estigmatizar como o bolsonarismo. No entanto, está cada vez mais claro que trata-se de uma típica tática false flag. False flag, bandeira falsa. É o ataque amigo para incriminar o inimigo. E assim, legitimar a adoção de medidas absurdas. Então, esse seria talvez o plano. Por enquanto, oficialmente, não sabemos. Sejam infiltrados ou os golpistas do algodão doce, os responsáveis pelo arremesso de uma única pedra devem ser imputados pela autoria do ato, mas com coerência. É claro, seguindo o devido processo legal e na jurisdição tal qual define a lei. E para garantir isso que foi dito, nós vamos ouvir
o maior jurista da atualidade no Brasil, o doutor Ives Gandra Martins. Já disse desde o início, em que começou o processo, que eles tinham que ser condenados como baderneiros, mas jamais como golpistas. O voto do ministro Cássio é o voto mais lúcido dos 11 votos dos 11 ministros do Supremo. O que eles disseram, houve deploração de prédio público, tem que ser condenados por isso, mas jamais por golpe de Estado. Seria, Paula, a primeira vez na história do mundo em que haveria um golpe de Estado e uma tentativa violenta de golpe de Estado, de eliminação do Estado Democrático de Direito, em que todos aqueles que se manifestaram não tinham armas. Li apenas que um deles tinha uma faca. Todos os golpes de Estado na história do mundo eram com tanques, com fuzis, com exército. Eu dizia desde agosto, disse inclusive em reportagem na revista Oeste, escrevi no meu Instagram do próprio quarta-feira, eu fazia menção que, na verdade, podia haver no máximo, entende, condenação, e aí eu acho que teriam que ser condenados, porque houve destruição, mas também aqueles que se omitiram. Por que não se averigou? Por que foram todos aqueles vídeos do momento mais urgente, mais importante, afastados? Então, a impressão que eu tenho, o voto do ministro Cássio foi o voto, a meu ver, em que realmente ele, com toda a imparcialidade, depredaram prédios públicos, aqui estiveram, têm que ser condenados, mas condenados por atentado à destruição que cada vez que há, por exemplo, dia 13, no 2013 houve destruição de prédios, o MST e o PT invadiram o Congresso na época do Michel Temer, ele inclusive declarou estado de emergência, que eles foram considerados baderneiros, não golpistas. O que vale dizer, nunca vi golpe de Estado sem armas, sem tanques, sem fuzis, sem tiros. O que vale dizer, eu estaria com o voto do ministro. Essa é a primeira observação do ministro Cássio, respeitando todos os outros. Tenho livros escritos com muito deles, sou muito mais velho do que eles. Quando eu fiz a minha primeira sustentação no Supremo, em 1962, isto é, portanto, há 60 ou 61 anos atrás, 5 dos ministros não tinham sequer nascido, eu encontrei todos os ministros que fizeram a história dessa instituição, que jamais falavam fora dos autos. E discordo dessa linha de jurisprudência constitucional que pode muitas vezes legislar, como estamos fazendo em relação ao aborto, às drogas, ao marco das terras indígenas. Eu acho que isso é função exclusiva do Legislativo, foi assim que foi aprovado na Constituição. Essa é a primeira observação. Ficaria com o voto do ministro Cássio e entendo que teve razão o ministro André Mendonça quando disse que os vídeos teriam que participar, poderia examinar e teria que ver por que, dentro do governo, os responsáveis por apagar aquilo que poderia trazer responsabilidades para eles não foram trazidos aos autos. Primeiro ponto. Segundo ponto. Agora, é evidente que eu respeito muito o Supremo, mas há 3 instituições fundamentais para o exercício o exercício do Poder Judiciário. O Poder Judiciário não existe sozinho. As 3 instituições têm igual importância. O julgador, o que defende e o que ataca. A função do Ministério Público é acusar. Eu sempre quis ser advogado, nunca aceitei qualquer outro cargo, nem político, porque a minha vocação é de professor universitário e de jurista e de advogado, sustentando perante o Supremo e continuo sustentando, apesar de velho, agora só online, pelas minhas dificuldades de viajar, de locomoção. Mas, na verdade, a advocacia, o Ministério Público e a magistratura são 3 instituições de igualdade de condições. O fato de os magistrados julgarem, se um dia eles tiverem que ser acusados, serão defendidos por advogados. O Instituto de Direito de Defesa, o direito de defesa só existe nas democracias. Vou dar um exemplo. Quando eu recebi o doutoramento honoris causa na Universidade de Craiova, na Romênia, eu citei no meu discurso de recepção a figura do maior romancista
do século passado, romeno, que era Virgílio Georgiou. Isso tem um livro 25ª Hora. E a 25ª Hora, há um momento que o personagem principal, que todos os que eram julgados pela comissão, aqueles que eram prisioneiros de guerra, sempre eram condenados, ele sugeriu, está no romance, que eles não pusessem, para não perderem tempo com os julgadores, que pusessem um gravador, o sujeito fazia a defesa, o gravador já daria a sentença. Ora, a sensação que eu tenho, a sensação de desguarnecer que os advogados tiveram, no sentido de não terem representantes da ordem para mostrar a eles que a ordem preserva o direito de defesa, eu não estou entrando no mérito, eu estou entrando no direito de defesa, me fez lembrar, porque nós já sabíamos perfeitamente as posições. Ministros já deram conferências, em palestras, em federações de indústrias, mostrando que aquilo foi um golpe de Estado. O que vale dizer, já sabia de antemão a posição. Então, isto é que me parece que nós precisamos repensar. O meu respeito e admiro os ministros da Suprema Corte, mas acho que entrar numa linha em que eles também se consideram poder político, o direito de legislar, o direito de corrigir, e o direito, inclusive, de mudar a Constituição, entende? Porque nós estamos tendo modificações onde está escrito: compete ao Poder Legislativo zelar por sua competência legislativa perante o Poder Judiciário, 49, inciso 11. Eles não admitem que o Poder Legislativo zele pela sua competência, porque eles, quem tem que zelar pela competência do Legislativo somos nós, que somos o poder que tem o direito de julgar o direito. Então, como é que vamos interpretar 49, inciso 11, se é um poder que diz que nós somos o poder capaz de legislar, de corrigir rumos do Executivo, de definir os novos rumos do direito, de criar a jurisprudência constitucional, que é uma teoria própria de regimes parlamentares, onde não há uma nítida separação de poderes, como existe nos regimes presidenciais. Tem uma sensação que eu tenho, com toda admiração, e todos sabem que eu não digo isso de boca para fora, porque eu os conheço, escrevi livros, tenho admiração por eles, mas aos 88 anos eu tenho o direito de dizer aquilo que eu sempre defendi há quase 60 anos, professor universitário, há 59 anos, professor universitário de direito, de que se nós não voltarmos a termos uma nítida separação de poderes, se não voltarmos a dar igualdade de importância às três instituições, se não voltarmos a procurar, enfim, perceber que há determinados fatos, por que os vídeos foram apagados, porque houve um golpe de Estado sem arma nenhuma. Bagunceiros, baderneiros têm que ser punidos, mas não como golpistas. Se não houve golpe, e eu dizia isso desde agosto, que não haveria nenhuma possibilidade de golpe no Brasil, e disse isso repetidas vezes. Dizia em declarações, em artigos, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, em audiências públicas, o risco de golpe de Estado dos milhares, como ex-professor da Escola de Comando de Estado-Maior do Exército durante 33 anos, mais de 90% dos generais do Brasil nos últimos 33 anos ouviram minhas aulas de direito constitucional, e eu dizia, conhecendo, sei que jamais romperiam a Constituição, estariam sempre respeitando a Constituição. Se não houve, naquele momento, como é que eles iriam dar um golpe de Estado depois que o presidente Bolsonaro deixou de ser presidente? Era um baderneiro que queriam, enfim, protestar com cidadãos, fizeram quebras, teriam que ser punidos por isso, mas não tinham arma, não deram um tiro, um pequeno punhado de militares acabou. E dizer que houve um violento risco ao Estado democrático de direito, meus caros, estou convencido que se eu estivesse lá, não tenho nenhuma vocação para magistrado, mas eu votaria